Oi, eu sou Cristal Muniz do Uma Vida Sem Lixo e hoje eu vou mostrar como é ter uma composteira em apartamento. O que é uma composteira? É um sistema, é um método de transformar o resíduo orgânico em adubo. Ou seja, a gente não precisa pegar aquele resíduo orgânico, botar num saquinho plástico, aquele negócio que fede, levar para o lixeiro fora de casa. Isso ainda vai ser pego por um caminhão, vai ser levado até um aterro sanitário, vai gerar gás, enfim, um montão de coisa ruim, né? A gente, talvez você já saiba disso. E aí a composteira é um método de transformar esse resíduo em adubo in loco, na sua casa, de uma forma bem simples. E aí, com isso, metade do resíduo que você produz na sua casa, você já deixa de produzir. Você transforma isso em adubo que volta para a terra, volta como nutriente. Eu tenho uma composteira porque é o jeito mais fácil de parar de produzir esse lixo que vai para o aterro sanitário. Bom, a minha composteira é o modelo clássico, é o modelo de 3 andares e tem minhocas. Essa daqui é a minha composteira. Como dá pra ver, ela fica aqui no cantinho, na área de serviço. Ela é bastante alta. Normalmente tem essas plantinhas aqui em cima. Esse aqui é o primeiro andar, onde tem a tampa, que aí é o de fácil acesso para colocar comida. Esse é o segundo andar, que é o andar do repouso, então ele fica aqui paradinho até precisar mexer nele. E esse é o terceiro andar, que é o andar onde a gente pega o biofertilizante. E nesse projeto aqui da UME, ele tem pezinhos para facilitar na hora de tirar ali pela torneirinha o biofertilizante. Hoje em dia eu tenho essa composteira que é a UME do pessoal da Morada da Floresta. Isso não é um publi, eles têm esse projeto que é muito legal. Depois, quando meu eu do futuro estiver lá exatamente, eu explico um pouquinho desses detalhes do projeto. E aí, essa composteira clássica funciona da seguinte maneira. O primeiro andar é o andar onde tem a tampa, então é um local de fácil acesso pra gente colocar o resíduo orgânico, cobrir com matéria seca, que é o básico, né, que é encher a composteira. O segundo andar é o andar do repouso, então é o andar onde depois que essa caixa ficou cheia, a gente coloca ali para as minhocas e outros macro e micro-organismos fazerem seu trabalho de decomposição. E aí o terceiro andar é o andar onde todo o líquido desse processo, né, porque são vegetais, eles são basicamente água, todo esse líquido escorre e aí forma um biofertilizante natural. Não tem cheiro, tá? Já aviso, alerta, spoiler, não dá cheiro ruim. Esse aqui é o primeiro andar, que é o andar onde você está colocando a sua comida. Então, é o andar onde você mais movimenta, mais coisas acontecem. Normalmente tem essa aparência, porque a gente coloca os restos de comida e cobre com matéria seca. Uma coisa bastante legal desse projeto, que eu tinha comentado com vocês, são essas alcinhas aqui na tampa, que ajudam muito para você não ter que ficar colocando essa tampa por aí. Também tem alguns pontinhos aqui que ajudam na respiração para que não fique muito úmido tudo aqui dentro. Aí, eventualmente, tem umas minhocas, olha aqui, elas estavam aqui nesse vão da tampa e descansando provavelmente, e agora com a luz elas estão fugindo, tadinhas, já vou fechar. Essa terrinha que fica por aqui é porque vem junto com a minhoca, né? Não é sujeira. E como dá pra ver, esse andar tá bem cheio, já tá na hora de fazer a rotação e a troca. Eu quase não tenho nenhum trabalho, tá? Os cuidados que eu tenho com ela são basicamente colocar comida e fazer a limpeza do adubo. Eu tenho uma cumbuca no meu congelador, onde eu vou colocando todo o resíduo que eu vou produzindo. Como eu moro sozinha, eu vou acumulando esse resíduo nessa cumbuca, porque é assim que acontece, tem várias vantagens. Não atrai bichinhos, então tanto bichinhos que ficam ali, mosquinhas e larvas no lixo mesmo, em cima da pia. Também ajuda a não fazer esses bichinhos, esses ovos e larvas irem parar na composteira. Ajuda aí, o principal é não dar cheiro ruim na cozinha, porque aí o resíduo não vai estragar, ele vai congelar. Não tem o perigo dele ficar fedendo enquanto você precisa juntar um tanto para colocar na composteira. Porque eu faço isso justamente porque eu não tenho essa produção diária muito grande. Então o ideal é que você sempre junte um volume de pelo menos uns 2 litros para daí adicionar na composteira. Porque se você colocar muito de pouquinho em pouquinho, você vai acabar colocando muita matéria seca, que é a serragem, folha seca, etc. E aí vai descompensar o processo ali. Por exemplo, aqui dá pra ver alguns ovos de drosófilas, que são essas mosquinhas que dão nas bananas. E sim, em breve terei larvas e mosquinhas saindo daqui da minha composteira. Que não é um problema da composteira, mas das bananas, na verdade, né? Elas que vieram com os ovos.
Congelar o composto ajuda, mas não elimina 100% essa possibilidade de acontecer. Então, uma vez por semana, mais ou menos, quando vejo que o meu bowl, minha cumbuca tá cheia de resíduo, eu tiro do congelador e aí deixo fora aí um tempo enquanto eu cozinho, enquanto eu lavo uma louça, enquanto eu limpo a casa, faço alguma outra coisa, até ele descongelar. Esse andar aqui é um andar que eu vou colocar esse composto. Como vocês podem ver, ele tá congelado, tá completamente duro. Então eu tenho que esperar um pouquinho ele começar a descongelar para daí espalhar aqui e cobrir com a matéria seca. Agora que o resíduo já deu tempo de descongelar e tá soltinho, a gente vai colocar ele na composteira. Sempre vai precisar de algum tipo de matéria seca para colocar na compostagem. Esse é um dos segredos para não dar cheiro ruim. O ideal é que você use mais ou menos 2/3 de matéria seca para cada terço de matéria orgânica que você está colocando. Então não é para economizar na serragem nem na folha seca, é para colocar bastante mesmo. E aí essa matéria seca pode ser serragem, folha seca, papel picado, desde que não seja papel com muita tinta. Você pode aproveitar os papéis que tem na sua casa. Tenho juntado papéis. Por causa da pandemia, eu tô comprando na loja Granel e eles mandam as compras com um saquinho de papel. Então, eu tô recortando e fazendo picote pra adicionar aqui na composteira. Aqui na minha casa, como que eu faço? Eu uso serragem, principalmente. Depois de colocar a comida aqui, é hora de cobrir com a matéria seca. Eu tô usando serragem. E aí você vai espalhar até cobrir bem tudo. E aí tá pronto, é só fechar. Bom, e aí o que eu coloco na minha composteira? Tudo. Em resumo, eu coloco tudo na minha composteira. Eu não como nada de derivado animal em casa, então não tem resíduo de laticínios, ou carnes, ou ossos, etc., que é uma coisa que, de um modo geral, não pode pôr. Então, no tudo não entram essas coisas. Todos os restos de vegetais eu coloco. Eu tenho várias táticas para usar os restos de vegetais antes de precisar colocar na composteira. Então, por exemplo, cascas eu tento usar, sementes eu tento reaproveitar, um montão de coisas eu tento dar um uso, se existe algum uso possível, antes de colocar na composteira. Eu não faço cortar as coisas em pequenos pedaços. É uma coisa que ajuda a ser mais rápida a decomposição, mas assim, convenhamos que a não ser que seja casca de melancia ou melão, por exemplo, que é uma coisa que é bem grande de verdade, e aí seria bem ruim mesmo colocar isso inteiro na composteira, porque daí ocuparia muito espaço. O que eu não coloco, não dá pra colocar nada que envolvam dejetos animais, então areia de gato nem pensar, mesmo sendo biodegradável, papel higiênico também não, coisas de origem animal de comida, porque não como, mas também não pode colocar porque dá cheiro ruim. O segundo andar da composteira, que é o andar que fica em repouso, dá pra ver que tem um aspecto bastante diferente. Esse aqui já tá quase no fim do processo, dá pra ver que eu tô um pouco adiantada no enchimento, né, desse andar aqui, versus a rapidez aqui que as minhocas conseguem fazer o processo. Mas ele tem um aspecto totalmente diferente, ele ainda não tá 100% pronto, mas já dá pra ver aqui que é praticamente humus. A gente já não consegue mais enxergar muito bem a definição. A gente não sabe mais o que é uma casca de banana, o que é uma casca de tomate. Eventualmente tem algumas coisas que a gente consegue decifrar o que são, como galinhos, e cascas mais duras, como casca de abacate, que delas demoram de fato mais tempo para se decompor. Depois de colocar a comida, chega um momento que você enche a caixa e daí você põe lá de repouso. Na sequência da ordem da vida da composteira, você vai ter que limpar a caixa que estava em repouso para poder usar ela novamente e continuar colocando resíduo. E aí é nesse momento que você precisa tirar o adubo
que já tá pronto ali, para liberar um tanto de espaço. Qual que é o jeito de fazer isso? Você abre a janela ou liga a luz, tem que ser de preferência durante o dia para estar bem iluminado. E aí você vai esperar um pouquinho, porque se tiver minhocas ali, elas vão entrar para dentro da terra e daí você vai raspando de levinho assim o adubo. Normalmente ficam cascas de abacate, espigas de milho e algumas outras coisas mais durinhas, que não se degradam tão rápido quanto outros vegetais. E daí o que eu faço é colocar num balde, e se eu tiver precisando colocar esse adubo aqui em casa, em algum dos meus vasos, eu adiciono esse adubo nos meus vasos ou separo para colocar alguma planta no meu condomínio. Esse aqui é um composto que eu já tirei tem um tempinho. Isso aqui são folhas, na verdade, que não estavam no composto, tá? São folhas das minhas plantas que eu coloquei aqui junto. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Ele fica super uma terrinha, tá vendo? Tem, assim, sempre brotam umas coisas, sempre tem umas sementinhas que brotam. Fica uma terrinha escura mesmo. Todo mundo veio conferir aqui o composto. E aí você adiciona isso nas suas plantas. Ó, como eu falei, coisas brotando. Dá pra ver? Acho que é um feijãozinho. Na hora que você tira da composteira, ele normalmente tá mais úmido. E aí vocês podem ver que é um balde. Dá licença, Tofu. Dá pra ver que é um baldinho aqui. Não se preocupa, não vai ser todo mês que você vai tirar o adubo da composteira, não é um processo tão rápido assim. Também não vai ser muita quantidade. E mesmo que você tire uns 2 baldes de composto aí, que é mais ou menos o que eu tiro, você tem como doar isso para amigos que tem um vaso, tem como botar em alguma área verde perto da sua casa, é a coisa mais simples do mundo. E aí o terceiro andar da composteira é esse andar aqui, onde não vai composto, só fica aqui um líquido que é o biofertilizante que escorre desse processo todo, né, Tofu? Junto desse processo de retirar o chorume, na verdade deveria ser com mais frequência, eu que sou um pouco desleixada nesse sentido, não repitam a minha... Façam o que eu digo, não o que eu faço. Esse chorume, eu chamo de chorume, mas é o biofertilizante, que é esse líquido que escorre aí da composteira. Ele é um biofertilizante, ele não tem cheiro nenhum, ele tem cheiro de terra, é muito legal. E aí o que acontece? Normalmente começa a produzir isso depois de um tempo, não é rápido assim, tipo, ai, já começa a produzir o biofertilizante no primeiro mês que você tira o composto. Pra mim, demorou acho que umas 2 ou 3 vezes que eu tirei o composto, pra daí começar a ter uma quantidade grande, assim, porque quanto mais úmido vai ficando o seu composto, aí menos ele vai, a serragem vai absorvendo umidade e tal. E depende um pouco do que você coloca dentro da sua composteira também, né? Pra fazer a retirada do biofertilizante, é só colocar algum potinho aqui embaixo e abrir a torneirinha. Deu pra ver que saiu bastante bem forte, né? Porque esse projeto aqui tem esse último andar com caimento, então tem um máximo de aproveitamento do líquido aqui. Ele serve como adubo líquido para suas plantas e é muito fácil de colocar, né? Você só dilui uma parte dele para 10 de água e rega suas plantas, então você pode usar isso tipo toda semana, regar suas plantas com um pouco desses nutrientes. E a outra coisa legal é que ele também funciona como repelente, então você pode preparar essa mistura e borrifar nas plantas por fora, que ajuda a conter pragas, tipo pulgõezinhos. Eu sempre tenho problema com pulgões aqui em casa. É basicamente isso, mas eu queria responder algumas curiosidades, dúvidas comuns também, que muita gente me pergunta. Essa composteira é bem grandona e foi uma coisa que foi muito boa quando eu mudei, porque eu tinha uma composteira bem menor, que não tava mais dando conta do resíduo que eu produzia. Conforme eu fui evoluindo na cozinha, eu fui começando a fazer quase tudo de casa. Acontece, óbvio, de gerar mais resíduo e aí, né, o que aconteceu foi que eu precisei de uma composteira maior. Para você saber que tamanho da composteira você precisa, o ideal é você meça, por exemplo, numa semana média, não escolhe específica, não economize em resíduo. Faz uma medição aí numa semana normal na sua casa, usando, por exemplo, um potinho de sorvete que tem um tamanho, né, de 2 litros de volume. E aí você vai ver conforme que o fabricante recomenda ali de litros por pessoa, por tamanho de família ou por resíduo produzido. Isso normalmente tem informação de quem tá vendendo a composteira, se você for comprar uma. Mas se você não for comprar, é uma medição boa para você ter uma base aí de fazer uma. E eu tenho um passo a passo lá no blog, vou deixar os links sobre compostagem aqui na descrição desse vídeo, tá? E se vocês quiserem, eu faço um outro explicando exatamente como fazer uma, tá? Como a composteira é um organismo vivo, ela tá sempre
em movimento, porque tem vários macro e micro-organismos ali, vários bichinhos, né, no caso, as coisas podem desandar, podem funcionar bem. Você vai percebendo ao longo de usar ela e, né, manusear ela, algumas coisas que funcionam melhor, outras que não funcionam tão bem. Por exemplo, tem uma lista de itens que podem e que não podem ir na composteira. Tem itens que são recomendados que não se colocam. Essas coisas pro minhocário normalmente são com relação à segurança das minhocas, mas também tem algumas coisas, por exemplo, que vão causar cheiro ruim, porque a degradação é muito lenta e aí por isso não é recomendado. Comida cozida, por exemplo, dá pra pôr na composteira, funciona, dá tudo certo, ela vai se degradar. Só que se você colocar em uma grande quantidade e depois, normalmente a gente coloca comida cozida que já tá estragada, então ela já tá com cheirinho ruim, né, já tá meio fedida. Alguma coisa cozida que estraga e eu vou colocar na composteira, eu tento misturar e ir colocando aos poucos. Então, por exemplo, deixo aquele potinho no congelador do feijão estragado e vou colocando um pouco dele junto com o resto de resíduos crus, que daí isso ajuda a não dar problema e não descompensar. Algumas frutas que são muito ácidas, por exemplo, elas ajudam a acidificar todo o processo e isso é bem ruim, as minhocas não gostam. Então eu também tiro as cascas de frutas cítricas, então eu aproveito para fazer outras coisas. Eu guardo a casca da laranja no congelador e aí eu uso para fazer drink, uso cortadinha picada para adicionar em algum prato. Sabe, eu passei a tirar ela antes de comer a laranja e dá pra fazer isso com os limões também. Sabe quando a gente sempre precisa de uma raspinha de limão? Você já tem isso pronto congelado, ela fica como se estivesse fresquinha. E essa parte, que é a casca, que é o principal problema de colocar na composteira, porque é ali onde estão concentrados os óleos essenciais das frutas cítricas e é o que é mais poderoso aí de dar problema quando se coloca lá. Eu já falei aqui do cheiro, de que a composteira não gera cheiro ruim. Eu também tinha esse medo quando eu comprei uma, quando comecei a usar, porque eu achava que ia dar errado, porque não faz sentido nenhum. Toda vez que eu coloquei resíduo, lixo orgânico no lixeiro da pia, deu cheiro ruim, atraiu o bicho, por que na composteira não funcionaria? E aí a explicação para isso é, primeiro, a composição do que tem dentro da composteira. Tem mais carbono, que é a matéria seca, do que nitrogênio. Então isso ajuda um pouco nesse sentido. Depois, tem oxigênio presente lá, não é uma decomposição anaeróbica com bactérias. E as minhocas, que a gente chama de vermicompostagem, esse modelo, né? As minhocas são os macronutrientes, eu ia falar. As minhocas são os macro-organismos que vão fazer, em parte, essa decomposição, porque eles se alimentam desses resíduos, mas também eles ajudam a aerar aquele processo todo ali, porque conforme elas vão andando, elas vão gerando esses bolsões de ar ali dentro. Isso ajuda também. Se tiver dando cheiro ruim, tem alguma coisa errada. Ou você colocou alguma coisa que não devia, ou colocou uma comida que tá estragando do jeito errado, né, tipo com bactérias e tal, antes de dar tempo de ser decomposto pela vermicompostagem pelas minhocas. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Não é nada tão grave assim, porque normalmente você percebe o que foi que deu problema. Como eu comentei antes, comida cozida é uma coisa que pode dar problema sim. Então, se você colocar, lembre do que eu falei, coloca pouquinho. Mas assim, se tiver dando cheiro ruim, revisa as dicas, as informações que você tem sobre compostagem. Você pode olhar os posts que tem lá no meu blog sobre isso, que tem bastante dicas sobre, para ver se não tá alguma coisa que você não fez certinha aí ou que fez diferente que pode ter interferido. Obviamente que se você coletar esse resíduo, deixar em cima da sua pia, o negócio estragar, estiver fedendo, você vai colocar dentro da composteira, claro que vai feder lá dentro, né? Então, a minha dica de colocar no congelador é, assim, a coisa que menos me estressou, que, assim, ajudou um montão nisso, porque se alguma coisa acontecer, se eu precisar passar um dia fora, se não der pra eu colocar o composto na composteira hoje, se, enfim, tiver dando alguma coisa que eu não conseguir fazer isso ir lá pra dentro, não vai estar estragando. Então é bem legal pensando na manutenção aí a longo prazo. Eu acho que deu pra ver que é bem simples de cuidar de uma composteira, mas eu queria reforçar esse ponto aqui. Não é difícil, não é nem um pouco difícil, é muito fácil. A única coisa que você vai fazer no seu dia a dia é coletar o resíduo orgânico numa cumbuquinha, guardar isso no congelador, ou se você produzir em bastante quantidade, já ir colocando dentro da sua composteira. Depois, colocar isso dentro da composteira é literalmente só jogar lá dentro e cobrir com matéria seca, então não tem problema. E aí, eventualmente, a cada uns 2 meses e tal, você vai ter que fazer a retirada desse adubo, que também é bem tranquilo, e lidar com ele também é bem tranquilo. Repararam que alguém apareceu aqui?
Esse é o tofu, prazer, viu, galera? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado da minha composteira. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu acho que eu vou pensar num segundo vídeo só respondendo dúvidas sobre compostagem, porque daí eu consigo responder um montão de dúvidas, inclusive sobre outros modos de fazer compostagem, porque dá pra fazer sem minhocas, dá pra fazer direto no quintal, dá pra fazer com micro-organismos, anaerobicamente, através de fermentação, que é o método Bokashi, então tem um montão de alternativas. Agora, se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar esse vídeo com pessoas da sua casa que falam, olha só, é bem fácil, é simples, vamos fazer também. E assim a gente reduz 50% do lixo da sua casa e deixa de pro aterro sanitário. É uma das melhores coisas que a gente pode começar a fazer. É isso, tchau!